perguntar-se o que vai ser ordenado diácono? Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para as funções de diácono este nosso irmão. Podes me dizer se ele é digno desse ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunha de que é considerado digno. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, acolhemos este nosso irmão Rafael para a ordem diaconal. Todos, graças a Deus. Pode sentar, meu filho. Podem assentar-se, por favor. Que dia hoje, né, dona Ardete? E o senhor, seu Getúlio? Dói a costela ainda ou já passou a dor? Uma emoção dessas, até a dor mais terrível acaba se dissipando, não é mesmo? Queridos amigos, é uma alegria para nós hoje receber todos vocês aqui na nossa humilde paróquia. Muitos, se não a grande maioria, não conhecia ainda esta nossa simples e humilde igreja, que se encontra em construção, porque pela graça do bom Deus, pois Ele mesmo diz, não é mesmo, meu filho, que não cairá um fio de cabelo da nossa cabeça sem o conhecimento e principalmente sem o consentimento de Deus. No ano passado, no dia 20 de abril, a comunidade xanxerense foi atingida por um tornado. E a Igreja Católica Apostólica Sagrada Família também fez parte desta tragédia, vamos dizer assim. Restou tão somente, mais ou menos neste local, o altar, que hoje se encontra ali no altar de Nossa Senhora. Todas as dependências da comunidade aqui foram destruídas, mas restou de pé tão somente o altar. Por isso que nós tivemos o cuidado de preservar este altar. Ele foi envernizado e foi colocado ali da mesma forma que o encontramos debaixo de todos os escombros. E o mais interessante a relatar é que nenhuma das 7 imagens que estava sobre este altar, que se encontrava aqui, foi destruída, danificada ou riscada sequer. Apenas um vasinho de flor que estava ali onde está a imagem de Maria Santíssima, ele deitou para o lado. Essas imagens estão no Facebook, tem um pequeno videozinho lá, né? É impressionante. Como muitas e muitas vezes nós vemos na mídia que destrói-se uma casa e sobre um aparelho de som, uma Bíblia aberta, que passa por um sinistro, por um incêndio e a Bíblia fica intacta. Por isso que nós os acolhemos hoje na nossa simples e humilde paróquia, que ainda se encontra em construção. Por isso que não tem cerâmica ainda, não tem fogo, a iluminação é provisória, mas o nosso coração se alegra com a presença de cada um de vocês. Sejam vocês aqui de Xanxerê, sejam do Irani, sejam de Concórdia, de Florianópolis, de Curitiba, de Vargem Bonita, de Ceará, né, gente? E também de outras cidades que eu não me recordo agora. Sejam bem-vindos. Hoje para nós, mas principalmente para a família do nosso irmão Rafael, é um dia muito especial. Hoje, dia 25 de junho, não é tão somente o dia em que ele vai receber a ordem diaconal, é também o dia do seu aniversário.
Por isso que eu tive que escolher esta data. E também não é mais um ano de vida. Ele completa hoje 33 anos de vida. Uma série de coincidências agradáveis, não é mesmo? Porque se nós olharmos um pouquinho para o alto, vamos ver ali a imagem do sumo e eterno sacerdote, que celebrou a primeira missa dele no Horto das Oliveiras, também com 33 anos de idade. Uma série de coincidências que nós não podíamos deixar passar em branco. Por isso que sugerimos esta data. Então hoje é o teu aniversário. Completas 33 anos de vida. E Deus te presenteia com a primeira ordem do presbiterado. Felizes somos nós, Rafael, que estamos aqui e temos o privilégio de participar deste teu momento, do seu momento, do seu e do nosso momento, familiares e amigos que nos encontramos aqui. A leitura que acabamos de ouvir, quase que uma faculdade. Paulo, quando escreve aos Efésios, toda a carta aos Efésios, pode-se dizer, ou poderia-se dizer, que é uma carta ao sacerdote. Ele tem sempre um cuidado de nos orientar, de nos fazer pedido, e também de nos alertar para os perigos que um diácono, que um padre, que um bispo, que uma irmã, ou que um fiel pode passar ao longo da sua vida. E ele sempre começa carinhosamente dizendo que nós precisamos nos revestir do Espírito Santo. E para que você, meu filho, seja coroado de êxito naquilo que estás te empreendendo hoje, precisas sim de revestir do Espírito Santo. Mas antes de Paulo nos dar esta e tantas outras lições, é preciso nos reportarmos ao início da sua jornada. Paulo, fiel seguidor de Gamaliel, um santo homem, por uma simples frase, quando Pedro e Filipe eram condenados e criticados no Sinédrio, todos diziam que eram eles falsos profetas, que estavam indo contra aos ensinamentos de Deus e dos rabinos, dos sacerdotes. Gamaliel levanta e diz: filhos, se estes não forem verdadeiros profetas, não há com que se preocupar. Agora tomem cuidado, pois se é verdade o que eles estão dizendo, cuidado para não vos encontrardes combatendo contra Deus. Sabe as palavras. Quantas e quantas vezes, filhos e filhas, nós nos encontramos combatendo contra Deus, sem conhecer o outro lado da moeda, sem ter conhecimento de causa, nós criticamos. Se o próprio Cristo já nos tem ensinado que precisamos primeiro nos examinar, para depois sermos dignos de examinar o próximo. E a oração do Pai Nosso que Ele nos ensina também deixa claro que nós seremos perdoados de acordo com a forma que perdoamos. Voltando ao nosso apóstolo Paulo, fiel seguidor de Gamaliel, era um perseguidor dos cristãos. Antes de ele pronunciar esta e outras frases do revestimento espiritual, ele caiu. Certo dia, portava consigo um decreto, que tinha escrito neste decreto
palavras que lhe davam o poder de prender e de executar aqueles que se diziam cristãos, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Junto com meia dúzia de soldados no caminho para Damasco, cavalgava ele tranquilamente, imaginando. O filme passava pela sua cabeça. O que ele iria fazer com cada cristão que ele pudesse pegar, prender, para que servisse de exemplo para os outros, para que ninguém mais se levantasse, ninguém mais afrontasse o Império Romano. Enquanto cavalgava, imaginava o que faria com aqueles cristãos que iria prender, o cavalo se assusta, o cavalo fica em duas patas e ele cai do cavalo. E por alguns instantes ele fica desacordado e ouve uma voz que diz assim: Saulo, por que me persegues? E ele começa a passar a mão em volta, porque ele estava zonzo, ele ainda não tinha retomado a visão, ele estava zonzo, tonto pela queda. Começa a passar a mão em volta e pergunta: quem está falando? Quem está falando? E a voz mais uma vez repete: sou eu, aquele a quem tu persegues. Meu filho Rafael, Paulo, para se levantar, para ser o grande apóstolo, precisou cair. Também caístes, não é mesmo? Caístes em uma enfermidade, passastes por alguns procedimentos cirúrgicos, fostes até um leito de hospital, quase que te preparando para a última viagem. Mas não era disso que Deus pensava em relação a você. Não era isso que Deus pensava. Deus tinha um outro propósito para ti. Por isso que, a exemplo de Paulo, Deus te resgatou. Precisou sair da tua casa, ir lá para o litoral de Santa Catarina, uma cidadezinha chamada São Lugero, que eu tive a oportunidade de conhecer alguns dias, aonde fostes carinhosamente acolhido por outra mãe que é a sua tia. O nome de Kátia, não é mesmo? Ela te recebeu de braços abertos, foi colocando os curativos, os mesmos curativos que Paulo recebeu lá na rua chamada Direita, pois depois de cair, ele também foi levado a esta cidade, a uma rua chamada Direita, para que pudesse ali por 3 dias receber os curativos. Até que numa visão, Deus lhe diz: levanta-te, meu filho, põe-te de pé, pois está para chegar nesta casa o meu servo Ananias, que vai te batizar, pois eu tenho uma grande missão para ti. E Paulo definitivamente se levanta para o ministério. A mesma coisa aconteceu contigo. Era preciso que tu caísses, era preciso que tu fosses a um leito de hospital, era preciso que a senhora e o senhor passassem junto com ele, bem como toda a família e todos os amigos que vivenciaram este momento, porque todos vocês precisavam ressurgir das cinzas. Deita-se o homem, levanta-se o presbítero, o diácono. Foi isso que Deus preparou para ti. A exemplo de Paulo, precisavas cair também do cavalo, precisavas passar pela cegueira,
não dos olhos, mas do coração, da alma. Precisavas passar por muitas limitações. Paulo jejuou durante 3 dias, até que a sua visão foi restituída. Por quantos dias jejuastes? Até que você pudesse te alimentar como nós nos alimentamos normalmente. Muito tempo, não é mesmo? Meu filho, espere que todas as lágrimas da sua mãe, que todas as preocupações do seu pai e que o carinho de todos os seus amigos, familiares não tenha sido em vão. Que a exemplo de Paulo tu possas te levantar e ser realmente um diácono, um padre, porque esses teus amigos e teus familiares precisam sim de um bom padre, para que possa atendê-los em todas as suas necessidades. Para isso é preciso que tu faças aquilo que nós ouvimos na leitura. Revista-te do Espírito Santo. Entrega-te verdadeiramente a Maria, mãe da igreja. É ela que nos conduz, como a dona Ardete te conduziu até hoje. Dentro de instantes, ela dará 3 passos e te entregará, junto com seu pai Getúlio, definitivamente ao serviço do sumo e eterno sacerdote. Vivencie esse momento. São os últimos momentos. Dentro em breve te levantarás para ser o sacerdote do Deus Altíssimo, segundo a ordem do rei Melquisedeque, como ouvimos na primeira leitura, ratificada pelo salmo que acabamos de ouvir. O meu desejo é que tu possas levantar definitivamente desta queda, para buscar, como diz a mesma carta de Paulo aos Colossenses, as coisas do alto. Porque são as coisas do alto que realmente nos interessam. Isto serve para nós. Não te preocupe, filho e filha, quantas vezes você cai ao longo de um dia, mas que a cada queda tu tenhas a força, a coragem para levantar e seguir em frente. Pois só vence aquele que persiste, aquele que acredita e aquele que tem fé. Qual é a exata denominação de fé? A Bíblia nos diz que fé é o fundamento da esperança, a certeza e a convicção a respeito daquilo que não se vê, que não é palpável, que não dá para pegar. Traduzindo para o português, fé é nós acreditarmos verdadeiramente que nós podemos e vamos mudar uma situação, por pior que seja. Isto é fé. Eu acredito, eu sei, eu posso e eu vou conseguir. Num português bem compreensível, isto é fé. Eu sei, eu posso e eu vou conseguir. Tu sabias que Deus havia te chamado? Batestes em tantas portas? Por muito tempo andastes com os irmãos maristas. Por isso hoje eu estou fazendo uma homenagem aos teus irmãos maristas e a ti. E deixei a minha capa de asperge, ou a minha casula dourada de lado, para vestir esta, para fazer uma homenagem a ti e também a Maria Santíssima, mãe do sacerdote e mãe da igreja. Por longos anos peregrinastes pelo mundo afora, na Europa, no Brasil, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, e hoje estás aqui, diante de mim, pela sucessão apostólica
pedindo a ordem presbiteral, que logo em seguida será feita. Lembre de cada um desses teus passos e lembre-te também que tudo isso serviu como experiência. Mas Deus estava te preparando para chegar até aqui hoje e te levantar como diácono, amanhã como padre e, por que não, amanhã depois como bispo. Porque todo diácono almeja o sacerdócio e todo sacerdote, com certeza absoluta, almeja o episcopado. E para isso nós precisamos ter sede. Nós precisamos ter sede, mas uma sede de Deus, pois se não tivermos esta sede, nós não chegaremos a lugar nenhum. Filho e filha, no início da celebração, eu não pedi o que viestes fazer aqui, mas eu pergunto agora, o que vocês estão fazendo aí? O que vocês vieram fazer aqui? Nós viemos para a ordem do nosso amigo, do Rafael. Sim, que bom, sejam bem-vindos. Mas além de vir participar desta celebração, o que mais te trouxe para a igreja hoje? Aquele menino ali, aquele barbudinho lá em cima, ele está perguntando agora, o que tu queres? O que tu precisas? Nos 4 evangelhos, ele faz 286 perguntas. A maioria delas é essa. O que vocês estão fazendo aí? O que vocês querem? O que vocês precisam? E é o que ele está perguntando agora para cada um de vocês. E está perguntando também para ti, meu filho. É isso que tu quer? É isso que tu queres? Num português um pouquinho melhor colocado. Tenha sede de ser um bom sacerdote. Melhor ou pior do que nós que já somos? Não. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém, mas você pode ser diferente. E só vence e só chega no alto aquele que faz a diferença, aquele que tem sede. Tenha sede de Deus. Deixe-se revestir do Espírito Santo. Como nós também, para conseguirmos aquilo que nós queremos e precisamos ter sede de Deus. E por vezes nós precisamos ser surdos. Nós precisamos ser surdos. Deus te deu a graça de ouvir, mas por algumas vezes, meu filho, é preciso tapar os ouvidos, porque muitos já se levantaram contra ti, como se levantaram contra vocês, e disseram, não vá, você não vai conseguir, você já tentou tantas vezes, e por que vai tentar de novo? Eu acabei de dizer, só vence e só chega lá aquele que insiste e persiste. Não desista nunca, tenha fome de Deus, e por muitas vezes é preciso tapar os ouvidos, porque muitos vão se levantar contra ti e dizer, não vá, não siga em frente, mas ele e ela vão dizer, venha meu filho, tome a tua cruz e siga-me. E também vai dizer para ti, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Tenha coragem de seguir em frente sempre. A vida sacerdotal não é fácil. Aliás, se nós não tivermos vocação para o sofrimento e para a perseguição, não podemos ser cristãos. Jesus, lá no início do Evangelho de São Mateus, um pouquinho antes de nos ensinar a oração do Pai Nosso, ele disse, felizes os que são perseguidos por causa do meu nome. Felizes aqueles que são humilhados, que são pisoteados, que são criticados, porque estes conhecerão a glória de Deus nos céus. Então, se nós não tivermos vocação para sermos criticados, para sermos perseguidos,
Temos que escolher uma outra religião que não seja cristã. Não podemos ser católicos conservadores, não podemos ser católicos tradicionais, não podemos ser católicos carismáticos, não podemos ser evangélicos luteranos, não podemos ser evangélicos protestantes e não podemos ser espíritas também. Porque todos estes são cristãos, seguem ao Mestre Jesus. Então, se nós não tivermos esta vocação, precisamos deixar de lado o ser cristão. Mas Paulo não deixou de lado. Ele teve a oportunidade em suas mãos e ele aproveitou. É o que Deus e Maria Santíssima fazem com você neste dia e dentro de alguns instantes. Estão te dando a oportunidade de passar deste lado para o lado de cá e celebrar segundo a ordem de Melquisedeque e segundo a instituição de nosso Senhor Jesus Cristo, o sumo e o eterno sacerdote. Não tenha dúvidas nunca daquilo que tu queres. Sempre que nós temos a certeza, Deus está conosco, Ele nos ampara. Tenha sede de Deus, tenha fome de Deus. E também por vezes, ou se não na grande maioria das vezes, tampe os ouvidos para as críticas. Mas também lembre-se, se você é criticado, é porque você está fazendo um bom trabalho e você está fazendo a diferença. Portanto, eu digo, convicto do que vou dizer, preocupe-se se você não for criticado. Isso serve para todos nós. Se ninguém fala nada de você, alguma coisa tem de errado. Inclusive te belisque, para ver se você já não passou para o outro lado e só o teu corpo é que está por aqui. Não é mesmo? A pessoa que te critica, sabe o que ela sente verdadeiramente? Ela quer ter o que você tem, ela quer fazer o que você faz e quer saber o que você sabe. Por isso que ela te critica. Então, mas não devolva na mesma moeda. Jesus não nos ensinou isso. Tenha fé, tenha coragem e tenha a esperança de alcançar aquilo que verdadeiramente queres. E a nós, tenhamos a mesma sede, tenhamos a mesma fome de alcançar todos os nossos objetivos, pois só há uma pessoa que pode nos impedir de alcançar aquilo que queremos. Somos nós mesmos. Você vai te impedir de alcançar aquilo que quer? Com certeza não. Pensemos em tudo isso e vamos dar prosseguimento à ordem diaconal. A comunidade pode permanecer sentada.